Shalom para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o teu coração. Te convido a tomar sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler o verso 28. Efésios 4, 28. Quantos acharam? Digam amém. Let's. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Repita comigo: para que tenha com que acudir o necessitado. Um pouquinho para frente agora, em Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses 3, versos 13 e 14. Amém? Acharam? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aí mesmo em Filipenses, no próximo capítulo 4, versos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra. Senhor, venha falar com cada um nessa noite, começando por mim, e a cada coração, a cada irmão, segundo a necessidade de cada um, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Amados, recentemente nós pregamos uma mensagem aqui, baseada no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Não sei quantos de vocês vão se lembrar. Inclusive foi o versículo que nós memorizamos naquela semana para a célula. João 15, verso 5, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, lembraram? Sem mim nada podeis fazer. E essa frase, sem mim nada podeis fazer, essa grande verdade, essa verdade absoluta do Senhor Jesus, ela se tornou uma frase célebre entre os crentes. E nós, quando ministramos essa mensagem, nós enfatizamos bastante sobre isso, que sem Jesus não conseguimos nada. Sem mim nada podeis fazer. Só que isso pode nos levar a pensar que só Deus faz e que nós não fazemos. Isso pode me levar a achar que só Deus faz, só Deus pode fazer, e eu, Necas de Tiberíades. Não, negativo. Deus, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas nós podemos fazer também e devemos fazer também a nossa parte. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Isso pode me levar a querer me eximir das minhas responsabilidades, querer me eximir dos meus esforços, da minha dedicação com as coisas de Deus. A fé e a ação humana são compatíveis, elas estão interligadas. Diga: fé e ação humana são complementares. Essa é a verdade. A tua fé e as tuas ações, elas caminham juntas, não tem como separar uma da outra. E Deus deseja que nós tenhamos uma fé ativa. O que seria uma fé ativa? A fé ativa é aquela fé que não é uma crença apenas interna, não é uma crença que está só dentro de mim.
A fé ativa é aquela fé que se manifesta nas minhas ações, é aquela fé que se manifesta nas minhas obras. Amém? Ela não se limita a uma crença interna, ela vai se manifestando. Deus deseja também que tenhamos uma fé otimista. O que será uma fé otimista? A fé otimista é aquela crença de que, apesar das lutas, apesar das muitas dificuldades, tudo vai terminar bem. Glória a Deus. Essa é a fé otimista. Apesar das lutas, das dificuldades, apesar dos problemas, tudo vai acabar bem. É o que diz em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repita comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus deseja também que tenhamos uma fé empreendedora. Pastor, o que é fé empreendedora? É aquela fé, queridos, de que na capacidade, eu creio na minha própria capacidade. É uma fé inabalável nas coisas que eu posso resolver. É uma fé forte, uma fé profunda naquilo que eu posso realizar. Posso realizar sonhos, posso realizar meus projetos, posso realizar desafios, posso superar desafios, com a graça e a presença do Senhor Jesus operando na minha vida. Diga glória a Deus. Então, baseado nisso, nesses textos que nós lemos, Efésios 4, 28, Filipenses 3, 13 e 14, Filipenses 4, verso 12 e 13, eu quero pensar com você sobre algumas atitudes do apóstolo Paulo, nesse gigante da fé, o grande apóstolo Paulo, esse gigante da fé, e com certeza nós, meditando nas atitudes dele, nós extrairemos preciosas lições nessa noite, em nome de Jesus. Quantos querem boas lições da Bíblia para a tua vida, em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Primeira coisa, Paulo tinha uma fé de que eu posso. Ele pensava assim: eu posso, e essa fé dele o impulsionava. Ele era movido por essa fé de que eu posso também. Mas posso o quê? Você poderia perguntar: o que é que eu posso? O que é que Paulo está ensinando para nós? Eu posso produzir o que é bom para me sustentar e ainda sobrar para abençoar os outros. Olha que benção. Você pode produzir o que é bom para você, para sustentar você, e ainda vai sobrar para os outros. É a Bíblia que diz, Paulo está dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Estou lendo Efésios capítulo 4, verso 28. Primeira leitura que nós fizemos. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Aquele que furtava antes, não furte mais, não rouba mais. Trabalha com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então eu posso trabalhar, eu posso produzir o que é bom para mim, para o meu sustento, e ainda terei sobra para abençoar os outros, para ajudar os outros. Amém, queridos? Eu posso, o que mais que ele diz? Com Jesus, eu posso viver bem em qualquer situação. Diga: com Jesus, eu posso viver bem em qualquer situação. É o que ele está dizendo em Filipenses 3. Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo?
eu posso viver bem, eu posso ser feliz, eu posso viver tranquilo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Tanto eu já tenho experiência de fartura, ou na fome, na abundância, na escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Lamentavelmente, queridos, muitos crentes, quando estão no período de abundância, quando tem bastante, está sobrando, esquecem de Deus. Diga misericórdia. Muitos, lamentavelmente, quando está tudo bem, tem uma boa reserva no banco, está com saúde, a família está bem, Deus para quê, né? Por outro lado, tem muitos que quando estão no aperto, na necessidade, esfriam na fé, abandonam a fé. Meu Deus, isso que é triste, mas é uma grande realidade. Aquele que está bem, enquanto está bem, está sobrando, esquece de Deus. Aquele que está no aperto, está na dificuldade, esfria na fé e pior, começa a questionar Deus, a duvidar de Deus, do poder de Deus, e dizer: como assim? Não está adiantando eu orar? De que adianta eu ser fiel na igreja, ser fiel nos cultos? De que adianta eu ser fiel nos dízimos, nas ofertas? Olha a minha vida como está. Não me esqueço de uma vez, um empresário me procurou na igreja desesperado. A empresa dele havia quebrado. Ele era novo na fé. Era um homem muito rico, se vestia muito chique, as canetinhas de ouro, muito top de linha. Mas entrou na igreja pisando alto. Pastor, onde é que está esse Deus que o senhor prega aí, todo dia? Como assim, irmão? Calma. Não, aonde está esse Deus? O senhor prega que é um Deus de amor, um Deus de provisão. Olha a minha situação como está. A minha empresa está assim, meus negócios estão assim, eu estou enterrado nas dívidas. Cadê esse Deus? Eu dizia: calma, irmão, vamos conversar. Mas não teve conversa. Ele não dava chance, ele estava irado, indignado. E saiu blasfemando, foi embora. Mas graças a Deus, no dia seguinte ele voltou quebrantado, disse: pastor, me perdoa por ontem. Eu falei: não, pede perdão para Deus. Você não questionou a mim, você questionou foi o próprio Deus. Então, queridos, infelizmente até os dias de hoje acontece isso. Quando a pessoa está no bem bom, está na fartura, está tudo bem, né? Para que orar? E quando vai mal, quando está no aperto, quando chega a dificuldade, abandona a fé, esfria na fé, começa a questionar Deus, começa a achar que não vale a pena. Agora, Paulo está dizendo aqui o seguinte para nós: se tudo estiver bem para mim, eu estarei sendo fiel a Deus. E se tudo estiver mal para mim, eu estarei sendo fiel a Deus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Que lições maravilhosas podemos aprender com esse gigante da fé aqui. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não são os anjos. Eu faço. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas ruins, certamente, que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
O problema é que nós queremos que só Deus faça. Às vezes a gente acha que só Deus, a gente quer que só Deus faça. Me diga uma coisa, vamos ser sinceros. Se eu ficar lá em casa, se você ficar em casa sentadinho, você pode orar dia e noite, sentado, vai acontecer alguma coisa? Nada. Nada. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Mais uma aqui, um detalhe aqui, mais uma lição de Paulo aqui para nós. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem é que faz morrer a nossa natureza terrena? Nós. Eu faço morrer a minha natureza terrena. Deus está mandando. Se Ele está mandando, Ele não vai fazer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são? Ele traz uma lista: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. É bom a gente ouvir sobre isso? Não é gostoso, não é prazeroso, mas nós precisamos ouvir sobre os pecados. Precisamos ouvir falar do pecado. Você não vai ouvir falar de pecado em nenhum outro lugar a não ser na igreja. Ninguém vai te falar de pecado lá no shopping, ninguém vai te falar de pecado lá no clube, ninguém vai te falar de pecado lá na rua. Você vai ouvir falar de pecado na igreja. Deus está dizendo: faça morrer a tua natureza carnal, a tua natureza humana, terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é uma idolatria. Glória a Deus. Amém, queridos? E ele continua dizendo no verso 6, Colossenses 3, 6, vai dizer assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus. Quase não se fala de pecado mais, quase não se fala mais da ira de Deus. Sabemos que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é infinitamente santo, Deus é justo, Deus é longânimo, paciente, mas Deus também se ira contra os desobedientes. Ele está dizendo: por essas coisas. Quais coisas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Diga: Senhor, me ajude. Muitas vezes nós oramos dizendo para Deus assim: Deus, retira de mim esse desejo maligno. Deus não vai tirar. É você que tem que fazer morrer. Senhor, retira de mim essa vontade que eu estou de fazer coisa errada. E Deus está dizendo: faça morrer a natureza terrena. É você que tem que fazer morrer. Glória a Deus. Certa vez, estava ministrando a palavra aqui em Cajuru, em um culto, começo do ministério. Entrou um homem pela primeira vez. Eu estava passando e viu a porta da igreja aberta, entrou, sentou lá atrás. Eu estava ministrando a palavra. Esse homem do nada, ele se levantou lá do seu lugar chorando e veio chorando até a frente, me abraçou e começou a confessar os pecados dele. Era um ladrão. Foi tocado pela palavra de Deus. E foi uma conversão tremenda. Eu não fiz apelo, não chamei ninguém à frente. Ele não aguentou. Ele se levantou chorando e veio à frente, me abraçou e ficou um tempo confessando pecados. Tinha sido ladrão o tempo todo. E Deus o libertou pelo poder da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Querido, sabe qual é o argumento que as pessoas dão? Sabe qual é a desculpa mais esfarrapada que as pessoas dão? Elas dizem assim: pastor, a tentação veio muito forte, eu não consegui.
A tentação é muito forte, aí eu não consigo fazer morrer a natureza terrena. Não. Se eu disser que a tentação é muito forte, que eu não consigo, eu estaria contradizendo a Bíblia. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Nenhuma tentação vos veio, nenhuma provação vos veio, que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá o livramento. Promessa de Deus, queridos, amém? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. Se Ele diz que não vai permitir mesmo. Não permitirá que sejais tentados além das tuas forças, além da tua capacidade de suportar. Então esse negócio de dizer a tentação veio muito forte, eu não consigo, isso é desculpa esfarrapada. Diga glória a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: eu posso fazer morrer os desejos da minha natureza. Eu posso fazer morrer. Aí você poderia perguntar, pastor, e como é que se faz isso? Se afastando dessas coisas, fugindo dessas coisas. Mas o duro é que as pessoas se aproximam ao invés de fugir dessas coisas. E Deus está dizendo, faça morrer a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Faça morrer. Essa é a tua natureza humana, a natureza terrena. Aí como é que eu faço para fazer morrer? Fugir dessas coisas. Mas as pessoas aproximam. E aí vai pagar o preço, não tem como. Mas eu posso ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra, mais que vencedor, não é muito comum no mundo. Ela não é usual. Você não ouve isso, você só vai ouvir essa palavra, mais que vencedores, entre os cristãos, na igreja. Ela não é comum. É Romanos que diz em capítulo 8, no verso 37. Em todas estas coisas da natureza terrena, da natureza humana, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por causa de quê? Por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por essas coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, está dizendo que não é uma questão de vencer apenas, é mais do que vencer. Não é ser um vencedor, está dizendo que é mais do que vencedor. E qual é a diferença entre mais que vencedor e um vencedor apenas? Eu explico para você. Vencedores são aqueles que vencem apenas através de treinamentos, através de esforços, de aplicação, de determinação. Mas os mais que vencedores, esses não. Esses vencem pelo sobrenatural da fé em Cristo Jesus. Entende a diferença? Vencedor vence por treinamentos, por esforços, por aplicação, por dedicação. Mais que vencedores, vencem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Quer uma prova bíblica disso? A Bíblia diz em Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo,
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Então Paulo está dizendo, eu posso fazer morrer todas essas coisas. Sobre essas coisas eu sou mais que vencedor. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Aleluia, por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo assim, mais que vencedor, até mesmo quando estamos sendo derrotados, nós estamos vencendo. Parece coisa de doido, mas preste atenção. Até mesmo quando você está sendo derrotado, você está vencendo. Por isso que é mais do que vencedor. Por isso somos mais que vencedores. Vencedores vencem coisas transitórias. Vencedores vencem coisas passageiras. Mais que vencedores vencem coisas eternas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vencedores ganham medalhas de metal, de prata, ganham medalhas de ouro, ganham uma faixa de pano. Mais que vencedores ganham a coroa eterna, da vida eterna. Uma coroa que não se corrompe. Amém? Que está preparada para todos aqueles que amam Jesus, todos aqueles que esperam pelo Senhor Jesus. Vencedores ganham esses prêmiozinhos aí que enferrujam, que se corroem, que acabam. Mais que vencedores, vai receber uma coroa que nunca vai se estragar, em nome de Jesus. Amém. Vencedores cruzam uma linha de chegada, mas os mais que vencedores cruzam os céus. Glória a Deus. Diga, estou indo para o céu. Vencedores ganham bens materiais, mas mais que vencedores ganham a vida eterna. Glória a Deus. Vencedores são reconhecidos pelos homens, são aplaudidos pelos homens. Mais que vencedores são reconhecidos por Deus. Diga, graças a Deus. Amém. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais uma atitude do apóstolo Paulo, uma atitude de fé tremenda, que vai trazer mais lições para nós aqui. Ele tinha uma crença naquilo que é possibilidade. Ele diz assim, é possível eu trabalhar acima do normal e fazer para o meu próprio sustento, assumindo o meu próprio sustento. Ele está dizendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Eu vou ler para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso trabalho árduo. Algumas versões dizem do nosso trabalho e labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, e ainda proclamamos o Evangelho. O que ele está dizendo? Eu posso trabalhar acima do normal para o meu sustento, para não viver dependendo de ninguém, para não viver à custa de ninguém. Noite e dia, em fadiga, ou seja, acima do normal. Ele está dizendo, é possível eu sobreviver sem depender de ninguém, sem ser peso para os outros. Eu posso sobreviver sem ser um sanguessuga. Ele aperta um pouquinho mais nessa questão em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, quando diz assim: nem jamais comemos pão à custa dos outros. É forte. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Ou seja, eu posso viver sem ficar sugando os outros.
Eu posso viver do meu trabalho, trabalhando duro. Eu posso viver trabalhando além do normal. Eu posso viver trabalhando arduamente. É possível viver sem ficar dependendo do outro, sem ter que ficar sugando ninguém. Sabe o que é sanguessuga? Aquela pessoa que pensa só em tomar do outro, só tomar, quer tomar do outro. Paulo está dizendo: eu posso trabalhar arduamente, até para mim e para abençoar os outros, vai sobrar para dar para os outros. Diga glória a Deus. Queridos, lamentavelmente, entre as famílias, especialmente entre as famílias, acontece muita briga por conta de um ter mais que os outros. Sempre nas famílias tem um que tem mais do que os outros, não tem? Não tem isso? A maioria das famílias, sempre tem um que tem mais do que os outros. E aquele que tem menos, ele quer exigir que aquele que tem mais dê para ele. E sai cada briga. Não, ele não tem direito, ele não tem que exigir. O que tem mais é o que tem poder de decidir se ele vai dar para o outro ou não. Não é o que tem menos que pode exigir que o outro que tem mais dê. Infelizmente, acontecem muitos problemas nas famílias por conta disso. Sempre tem alguém que tem mais e o que tem menos quer que aquele que tem mais dê para ele. O que tem mais por quê? Batalhou, esforçou, foi fiel a Deus. E o que tem menos vai querer que o outro dê para ele. Quando nós, lá em casa, nós dividíamos o plano de saúde da minha mãe em 5 irmãos. Eu é o que dava a parte menor. Porque os que têm mais, eu tenho irmãos que são muito bem de vida, graças a Deus. Aqueles que têm mais, eles decidiram, eles optaram por isso, porque eu era o que recebia menos, eu que tinha menos, então eles decidiram que eu daria a parte menor. Mas em pleno acordo, sem problema nenhum. Mas tem muitas famílias que o pau quebra porque um tem mais do que os outros e aquele que tem menos quer exigir que o que tem mais dê. Paulo está dizendo aqui, ó, gente, é possível trabalhar muito e ainda servir a Deus. É demais, né? Tremenda palavra, não é? É verdade ou não é? É possível trabalhar além do normal, arduamente, para o meu sustento, para não comer o pão de graça de ninguém, para não depender dos outros, para não ser pesado para ninguém, e ainda sobrar para abençoar os outros. É isso que ele está dizendo na palavra. E diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, que eu já li para você, e ainda proclamamos o Evangelho de Deus. Ou seja, ainda fazemos a obra de Deus. Não tem desculpa para não fazer a obra de Deus. Esse negócio de que, não, eu trabalho muito, não dá tempo para Deus, é pura lorota. É lorota. Não, sou muito ocupado, não dá tempo para Deus. Paulo está desmascarando aqui, Paulo está dizendo, não, negativo. Trabalho arduamente para o meu sustento, para não comer o pão de ninguém, para não ser pesado para ninguém, ainda me sobra para abençoar os outros, e ainda prego o Evangelho de Deus, ou seja, e ainda faço a obra de Deus. Mais uma lição aqui dentro da questão da possibilidade. Lá na carta de Paulo a Tito, é uma carta pequena de 3 capítulos, depois de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois vem Tito. No capítulo 2 de Tito, no capítulo 2, no verso 12, Paulo diz assim: renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Diga sensata, justa, piedosa. O que Paulo está dizendo?
que nós, vivendo neste mundo, do jeito que esse mundo é, você sabe como que o mundo está? Ele está dizendo, é possível viver nesse mundo do jeito que o mundo é, vivendo de uma maneira sensata, justa e piedosa. Piedosa. Sensata, justa e piedosa. Pastor, como seria uma vida sensata? Bom senso. A pessoa com bom senso, a pessoa prudente, vivendo com prudência, com sabedoria, mesmo nesse mundo do jeito que está, podemos viver de uma forma sensata, piedosa e justa. Amém, queridos? Por que eu vou comprar um negócio que eu não posso pagar? Por que eu vou assumir uma prestação que eu não vou dar conta de pagar a prestação? Por que eu vou querer morar em um bairro que eu não posso morar naquele bairro? Se eu posso viajar para a praia, muito bem. Se eu não posso ir para a praia, vou para Coqueiros. Qual é o problema? Porque vou assumir um negócio que eu não vou dar conta de cumprir com o compromisso. É isso que Paulo está dizendo. Isso é viver de uma maneira sensata. Amém, queridos? Como seria viver de uma maneira piedosa? Pio é o contrário de ímpio. Piedosa é o contrário de impiedosa. Como que é uma vida de maneira piedosa? Amando a Deus profundamente, respeitando a Deus profundamente, com temor a Deus, demonstrando isso com as ações. Não basta falar, até papagaio fala, mas demonstrando isso com as ações, com as atitudes, com o estilo de vida, tendo compaixão, tendo misericórdia, usando a justiça para com o próximo. Queridos, a nossa fé deve nos levar a essas coisas. Amém? A tua fé precisa levar você a esse estilo de vida, mesmo vivendo nesse mundo, mas você vai viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Glória a Deus. Sem ser peso para ninguém, sem dar trabalho para ninguém. Tem pessoas que dão muito trabalho. Tem as pessoas maníacos depressivos. O que é um maníaco depressivo? Ele não quer curar da depressão. Por quê? Ele quer dar trabalho para os outros. Ele é o centro da atenção. Onde ele chega, todo mundo se preocupa com ele. Ele chama atenção. Se ele sarar, ele morre. É maníaco depressivo. A alma é tão vazia, o vazio existencial tão grande. Ele sente falta daquela atenção, de chamar a atenção dos outros, de ver que as pessoas tudo em volta dela, com dó dela, com pena dela. Certa vez em uma igreja, tinha uma menina, uma mocinha que caía endemoniada em todos os cultos. Não se libertava nunca. Todo culto ela caía endemoniada. E o pastor ficou prestando atenção naquele negócio. Um dia, o pastor falou, vou resolver esse problema. Essa moça vinha com um grupo de um ônibus, vinha em um ônibus de longe. Vinha de fora, de longe, para o culto. Ela caiu, o pastor foi lá no ouvido dela. E falou assim, ó, o ônibus hoje vai sair mais cedo, já está saindo. Se você perder, você vai a pé. Ela levantou na hora. Levantou na hora, pegou o sapatinho dela e ó, onde é que está o ônibus? Tem gente, querido, que gosta de chamar atenção, de ver todo mundo preocupada com ela. Não quer sarar, não quer nem sarar. Ela gosta daquela situação. É o maníaco depressivo. Que Deus nos ajude. A nossa fé deve nos levar a esse estilo de vida que o apóstolo Paulo
está ensinando para mim. Não é o pastor Alceu. Eu só estou lendo a Bíblia para você. Eu estou trazendo lições do apóstolo Paulo para nós. Temos muitas outras ainda. E nós continuaremos no próximo culto, em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui, podemos viver essa vida, apesar de que, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não ficamos angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Amém. É possível. Deus faz a parte dele. Deus é fiel. Nunca deixou de fazer a parte dele. Mas aquilo que eu tenho que fazer, não se iluda, Deus não vai fazer. Amém? A minha parte eu tenho que fazer. A tua parte você tem que fazer. Diga comigo assim: atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar um pouco mais. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, olhe para Jesus, fale com Ele. É o teu momento agora de orar. Querido Deus, querido Pai, graças, Senhor, pelas lições que temos recebido do Senhor, da Sua palavra bendita e maravilhosa. Jesus, sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é tudo na nossa vida. Mas com o Senhor eu sou mais que vencedor. Com o Senhor eu posso todas as coisas. Eu posso tudo, Senhor, naquele que me fortalece. Jesus querido, o Senhor deseja que tenhamos essa fé ativa, essa fé otimista. Oh Deus, é o que nós queremos, essa fé empreendedora. Oh Deus querido, com a Tua graça, Senhor, eu posso vencer todo o mal, vencer esse mundo maligno, Senhor. Eu posso viver, Deus, bem em qualquer circunstância, em qualquer situação, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Oh Deus querido, ajuda-me, Senhor, na caminhada. Pai, no nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua força, eu posso fazer morrer a minha natureza terrena, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vem com Teu poder, cada dia, cada manhã, um renovar da Tua misericórdia, um renovar das Tuas forças sobre cada um de nós, que estamos orando, clamando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a viver, Senhor, de maneira que possamos trabalhar arduamente, conquistar, Senhor, os nossos bens, vivermos bem, sem depender de ninguém, ó Pai, pelo contrário, tendo ainda sobra para ajudar, para abençoar os outros, em nome de Jesus, somos mais que vencedores. Ó Deus, podemos, Senhor, tudo, mesmo na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, na espada, no perigo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu oro por cada lar aqui apresentada, por cada família aqui apresentada. Eu os abençoo, Pai. Consagra a semana de cada um, ó Deus. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe ricamente todos os dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Abençoa, Deus, com cura os irmãos que estão passando por enfermidades, aos que estão em depressão. Ó Deus, vem o Teu toque de amor, de bênção, de restauração completa no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê o shalom. Shalom. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Amém.